Frederico Santos, uma personalidade influente na cidade, residia sozinho em uma casa no centro urbano, embora nunca demonstrasse sentir a solidão. Sempre ocupado com suas atividades e deslocamentos, avançava com energia e era objeto de grande respeito e rivalidade. Com 48 anos, solteiro e abastado, era visto como um símbolo de êxito, mas mantinha uma separação quase intransponível entre ele e os demais. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de continuarmos com esta história, que com certeza irá tocar você, inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo para continuar acompanhando. Quando Frederico voltou de sua viagem à Inglaterra, foi surpreendido ao saber que Marina, sua dedicada funcionária que o havia servido fielmente por 10 anos, decidiu deixar o emprego. Ela optou por se mudar para o litoral com a família, buscando um estilo de vida mais sereno e menos agitado. Frederico, cuja vida estava sempre imersa em uma rotina meticulosa e planejada, demonstrou apenas uma leve frustração com a notícia. Para ele, o desejo de Marina de estar mais próxima de seus parentes parecia ser um obstáculo inesperado à vida perfeitamente estruturada que havia cuidadosamente estabelecido para si mesmo. A reação de Frederico, marcada por uma falta de compreensão mais profunda, refletia não apenas a eficiência de uma máquina bem calibrada, mas também a ausência de empatia e flexibilidade emocional que caracterizavam seu comportamento. Ele via a situação através de uma lente prática e objetiva, ignorando o impacto humano e emocional da decisão de Marina. No setor empresarial, Frederico sabia que evoluir era essencial. Após a saída de Marina, ele a recompensou de maneira adequada e pediu à sua assistente Sofia que encontrasse uma nova funcionária com certas qualificações. Solteira, sem responsabilidades familiares, reservada e com uma aparência discreta. No dia seguinte, a secretária Sofia trouxe Sara, uma jovem com um visual tradicional e uma atitude naturalmente reservada. Frederico, satisfeito com a seleção, dedicou um tempo para explicar minuciosamente as responsabilidades do novo cargo. Entre as instruções, incluiu uma tarefa um pouco inusitada, que envolvia a organização meticulosa de arquivos específicos. Sara, mostrando uma disposição exemplar, aceitou todas as orientações sem hesitar ou questionar. Frederico, ao observar seu comportamento e disposição, a considerou a candidata ideal, acreditando que ela se ajustaria perfeitamente à sua rotina meticulosamente planejada e aos padrões elevados que mantinha em sua vida profissional. Ele estava convicto de que Sara se integraria bem ao seu ambiente de trabalho, contribuindo de maneira eficaz. Frederico começou a questionar se a aparente timidez de Sara era genuína e decidiu colocar sua integridade à prova. Assim que ela deixou o escritório para uma pausa, ele aproveitou a oportunidade para agir. Dirigiu-se ao local, onde cuidadosamente abriu 2 cofres e transferiu uma quantia considerável de dinheiro de um cofre para o outro. Para criar a impressão de descuido, espalhou algumas cédulas de alto valor pelo chão e deixou o segundo cofre parcialmente aberto, como se fosse um erro acidental. Depois de configurar a câmera de segurança para registrar qualquer movimento, ele saiu para uma viagem, ansioso para ver como Sara reagiria à situação. Após 2 dias fora, Frederico chegou em casa e ficou satisfeito ao encontrar o ambiente perfeitamente organizado e com um aroma fresco e agradável. Ele notou que Sara, sem precisar de qualquer orientação específica, havia feito a reposição dos itens pessoais de higiene, o que ele considerou um sinal positivo de sua proatividade. Apesar de seu alívio inicial, Frederico ainda estava um pouco ansioso quanto à integridade de Sara. Para garantir que ela havia resistido à tentação de mexer no dinheiro que ele havia deixado propositalmente visível, decidiu revisar as gravações das câmeras de segurança. Com cuidado, ele examinou as imagens, esperando que elas confirmassem que Sara havia agido com honestidade. Se as filmagens mostrassem que ela não havia tocado no dinheiro, Frederico se sentiria seguro em confiar plenamente na nova funcionária e dar-lhe a total responsabilidade por seu ambiente de trabalho. Frederico saltou para a parte crucial do vídeo e aumentou a velocidade, sentando-se no sofá para observar. O que apareceu a princípio era bastante ordinário. Sara, com seu uniforme escuro e avental branco, realizava a limpeza do escritório com atenção. Ela arrumava papéis, organizava os arquivos e passava um pano nas prateleiras e cofres,
sem exibir nenhum comportamento incomum. Cansado, Frederico estava prestes a parar o vídeo, convencido de que sua tentativa não tinha surtido efeito. Contudo, algo inesperado chamou sua atenção. No dia seguinte, Sarah apareceu no escritório com uma roupa casual, um suéter cinza e calças largas. Ela ficou um tempo parada, parecendo hesitante, antes de se dirigir para as estantes. Intrigado com a situação, Frederico se levantou para observar mais de perto o que estava acontecendo. Ele viu a jovem pegar um objeto que, à primeira vista, ele supôs ser um livro, acreditando que ela poderia ter um gosto por leitura. No entanto, para sua surpresa, o item que ela estava segurando não era um livro, mas sim um antigo álbum de fotos. Frederico notou que ela parecia examiná-lo com interesse, e isso despertou sua curiosidade sobre o que poderia ter despertado tal fascínio por um item tão pessoal e significativo. Frederico ficou cada vez mais perplexo ao assistir Sarah folheando o álbum de forma apressada, parando em uma página específica, retirando uma foto e escondendo-a no bolso depois de confirmar que estava sozinha. À medida que ele observava, a sensação de irritação e traição foi crescendo dentro dele. Frederico, indignado e perplexo, murmurou para si mesmo: por que ela faria isso? Ele se perguntava se a jovem poderia ser uma jornalista disfarçada ou uma espiã que estava simulando timidez para se aproximar dele e ganhar sua confiança. A situação parecia mais complexa do que ele imaginava, e a desconfiança em relação a Sarah se intensificava a cada segundo. Frederico desligou o vídeo e se apressou até a estante, com as mãos tremendo ao pegar o álbum. Ele rapidamente folheou as páginas e confirmou seu pior medo: a ausência de uma foto específica. Exausto, Frederico deixou o álbum escorregar de suas mãos e cair no chão com um leve estalo. Ele se jogou no sofá, afundando-se no estofado e olhando fixamente para o teto, que parecia se estender interminavelmente acima dele. A frustração e a decepção estavam evidentes em seu rosto, e sua mente estava envolta em uma névoa de confusão e desânimo. Sentia como se todas as suas energias tivessem sido drenadas, e o peso da situação parecia esmagar seu peito. Ele permaneceu ali, absorto em seus pensamentos e perdido no tempo, até que o persistente tic-tac do relógio na parede o trouxe de volta à realidade. O som repetitivo foi um lembrete constante de que o mundo ao seu redor continuava a girar, mesmo que ele estivesse paralisado pela inquietação. Com um suspiro cansado, Frederico percebeu que precisava se preparar para o dia seguinte e enfrentar a difícil conversa que o aguardava. Sabia que precisava de um momento de descanso e reflexão antes de se armar com a energia necessária para lidar com a situação que se apresentava. Ele se levantou lentamente, com o peso dos pensamentos ainda pairando sobre ele, e decidiu que um pouco de descanso seria essencial para recuperar a clareza e o vigor necessários. Na manhã seguinte, Frederico acordou antes do alarme, como era seu hábito. Seguiu sua rotina diária, tomou um banho revigorante, preparou um café e se vestiu com cuidado. Ao chegar ao escritório, encontrou Sofia, que estava em um elegante vestido. Sofia, sempre a imagem pública da empresa, o cumprimentou calorosamente. Bom dia, Sr. Frederico. Como está? E a viagem como foi? Foi ótima, como sempre, respondeu ele, fazendo um esforço visível para soar entusiasmado, embora sua expressão revelasse um cansaço evidente. Sofia, por favor, entre em contato com a nova funcionária e peça que ela se dirija ao meu escritório o mais rápido possível. Ele fez uma pausa, tentando esconder o peso da noite anterior atrás de um sorriso cortês. É importante que conversemos o quanto antes. Claro, Sr. Frederico. Vou organizar isso o mais rápido possível. Frederico, ainda chocado, sinalizou com a cabeça para Sofia antes de se dirigir ao escritório. O ambiente estava tenso quando Sarah, visivelmente nervosa, tocou a porta e entrou. Ela se sentou com uma leve hesitação frente a Frederico, que agora, com um semblante mais calmo, mantinha os braços cruzados e olhava para ela com intensidade. A inquietação de Sarah era clara, misturada com uma curiosidade que ela não conseguia disfarçar. A presença de Sarah fez com que o ambiente parecesse mais apertado e carregado. Frederico se dirigiu a ela com uma autoridade inabalável, sem espaço para dúvidas ou evasivas. Ele estava decidido a revelar o que ela estava escondendo. A câmera, discretamente posicionada no escritório,
reforçava a sensação de que cada movimento estava sendo observado. Sarah, visivelmente abalada, estava claramente fora de sua zona de conforto. A referência à câmera parecia ter minado sua confiança, intensificando a tensão no ar. "Muito bem", disse Frederico com um tom assertivo. "Diga de qual jornal você faz parte." Ela dizia não entender o que ele estava falando, e ele falava. "Não adianta disfarçar", declarou Frederico com segurança. "Eu acompanhei cada detalhe da câmera." "Você está se referindo àquela foto que eu retirei do álbum?" Ela perguntou em um tom muito baixo, quase como um sussurro. O desconforto em sua voz era palpável. "Exato", disse Frederico com um tom de frustração evidente. "Não consigo entender como você ainda tenta se passar por alheia à situação. É realmente surpreendente que, mesmo diante de tudo o que aconteceu, você continue a agir como se não soubesse de nada. Essa atitude só torna as coisas ainda mais complicadas." Quando Sarah, por fim, revelou que a foto retirada do álbum não tinha nenhuma conexão com a mídia, Frederico sentiu uma mistura de irritação e intriga. Embora suas palavras parecessem sinceras, ele não conseguia deixar de duvidar. Frederico se viu em um dilema, tentando decidir se Sarah estava realmente sendo honesta ou apenas jogando um truque. A tensão se intensificou quando Frederico questionou abertamente o motivo da foto. Sarah, visivelmente desconfortável, lutava para encontrar uma explicação. Sua dificuldade em responder era um reflexo de seu tumulto interno. Finalmente, ela explicou que a foto tinha um valor muito pessoal para ela. Enquanto falava, lágrimas começaram a se formar em seus olhos ao revelar que sua mãe estava na imagem. A revelação atingiu Frederico como um impacto súbito. Sua expressão passou de raiva para um misto de choque e dúvida. Ele ficou estático por um momento, com o coração acelerado, enquanto tentava decifrar a conexão que Sarah estava fazendo. Sarah, com a voz tremendo e cheia de emoção, confirmou que Lídia era realmente sua mãe. Frederico, atônito diante da gravidade da revelação, imediatamente se viu questionando como isso poderia ser possível. Ele estava claramente perplexo, seu semblante mostrando uma mistura de espanto e confusão enquanto tentava decifrar como seus destinos haviam se entrelaçado de forma tão inesperada. A situação permanecia confusa e distante de uma resolução clara, e era evidente que mais desafios e revelações ainda estavam por vir, prometendo complicar ainda mais o já complexo cenário. Sarah fixou o olhar em Frederico, transmitindo uma confiança que o pegou completamente de surpresa. Com um tom impessoal e resoluto, ela declarou que a situação não era apenas um acaso. Ela explicou que desde o início estava plenamente ciente da natureza da pessoa com quem estava lidando. Sua certeza era clara, e a forma como falou deixou evidente que não havia dúvidas ou hesitações em suas palavras. Frederico ficou totalmente pasmo, mesmo acreditando que Sarah estava se escondendo atrás de uma fachada de timidez e discrição. Ele nunca pensou que ela se revelaria com tanta coragem. Frederico fez um esforço para retomar o controle da situação, mostrando seu desagrado e incredulidade pela ousadia de Sarah em acusá-lo depois de ter pegado algo que lhe pertencia. Enquanto isso, Sarah, mantendo uma postura firme e inabalável, revelou que, embora tivesse apenas levado uma foto, Frederico havia subtraído algo muito mais valioso de sua mãe. Sua voz ganhava força e intensidade, destacando a gravidade da sua acusação. As declarações de Sarah atingiram Frederico com uma intensidade que o deixou profundamente perturbado. Ele sentiu uma sensação de aperto no peito enquanto tentava compreender e aceitar a acusação feita. Com uma mistura de indignação e dor, Frederico argumentou que Sarah estava equivocada ao acusá-lo de roubo, justificando que sua mãe havia sido a verdadeira culpada. Sarah, com um olhar firme e desafiador, respondeu que sua mãe jamais faria algo assim e que Frederico não tinha autoridade para fazer julgamentos sem conhecer toda a verdade. Frederico, no entanto, perdeu o foco nas palavras de Sarah. Seu pensamento foi invadido por memórias antigas, há muito enterradas, que começaram a ressurgir com uma força inesperada. Com os olhos fechados, ele se viu transportado para quase 2 décadas no passado, um período que parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão vívido em sua mente. Naquele tempo, recém-formado e repleto de ambições, Frederico estava desesperado para conseguir seu primeiro emprego.
Sem uma rede de contatos para ajudá-lo e vindo de uma família com recursos limitados, ele sabia que seu sucesso dependia exclusivamente de seu próprio esforço. Sua rotina diária consistia em visitar empresas e entregar currículos pessoalmente, uma tarefa que muitas vezes parecia em vão. Ele se deparava com portas fechadas e olhares indiferentes. Lídia ocupava a posição de assistente do diretor em uma empresa de logística em plena expansão, um papel crucial em um ambiente corporativo dinâmico. Quando Frederico a encontrou pela primeira vez, a intensidade dos seus olhos azuis o atingiu de maneira tão profunda que ele sentiu um impacto quase elétrico. O encanto que ele sentiu ao vê-la foi instantâneo, como se tivesse sido eletrocutado pela beleza e pela presença dela. A jovem, com seus cabelos vermelhos vibrantes e uma silhueta elegante, capturou sua atenção de maneira irresistível. Mesmo sendo naturalmente reservado e inclinado a evitar confrontos sociais, Frederico se viu tomado por uma coragem inesperada. Determinado a superar sua timidez, ele fez o esforço de convidá-la para um almoço, consciente de que estava se colocando em uma situação vulnerável ao fazer esse convite. O fato de suas bochechas estarem ruborizadas e sua voz hesitante só sublinhava o quanto esse gesto era significativo para ele. Lídia olhou para o traje modesto de Frederico com uma expressão que combinava curiosidade com um leve toque de desdém, mas aceitou o convite com um sorriso cortês e enigmático. No dia seguinte, Frederico a levou a um restaurante que claramente estava além do seu orçamento habitual, com a intenção de criar uma experiência memorável. Determinado a impressioná-la, ele utilizou seus últimos recursos para escolher um vinho sofisticado e pratos gourmet, que refletiam um esforço considerável de sua parte. Lídia parecia fascinada e um tanto encantada, como se nunca tivesse tido a oportunidade de frequentar um local tão requintado. Cada prato que era servido parecia despertar uma nova expressão de admiração em seu rosto. A conversa fluía com naturalidade e a atmosfera descontraída do restaurante parecia criar um ambiente perfeito para que ambos se conhecessem melhor, longe da formalidade de seus encontros anteriores. À medida que os dias avançavam, Frederico e Lídia passaram a se ver com mais frequência, cimentando a profundidade de seu laço. Cada reunião fazia com que seu vínculo se tornasse ainda mais forte, destacando uma sintonia e um entendimento que não podiam ser totalmente descritos em palavras. Com o tempo, Frederico compreendeu que sua vida estava tão conectada à de Lídia que a perspectiva de continuar sem ela era impossível de imaginar. Em uma noite tranquila, com um céu estrelado como pano de fundo, Frederico e Lídia estavam na varanda, envoltos pela serenidade do momento. A luz suave das estrelas e a brisa fresca criavam um ambiente acolhedor e mágico. Foi nesse cenário encantador que Frederico sentiu que era o momento ideal para revelar o que sentia. Reunindo toda a sua determinação, ele fez a declaração que havia esperado para fazer. A combinação do ambiente calmo e da ocasião especial fez com que aquele momento se tornasse uma lembrança inesquecível, marcando um ponto crucial na evolução de seu relacionamento. Ao lado de Lídia, Frederico sentia uma alegria que parecia incomparável, acreditando que nada poderia igualar aquele momento perfeito. Com um olhar radiante e um sorriso nos lábios, ele se aproximou e fez um pedido especial, que ela aceitasse ser sua esposa. Lídia, com um toque de humor no olhar, fez questão de lembrar que Frederico ainda não conhecia sua família. Ela, com um ar brincalhão, perguntou como ele reagiria se por acaso decidisse mudar de ideia sobre o pedido. Frederico balançou a cabeça, certo de que isso não aconteceria. Eles se beijaram sob as estrelas até serem chamados para dentro pelos pais de Frederico, que os convidaram para comer o bolo de chocolate feito pela mãe dele. Na semana seguinte, Lídia se preparava para levar Frederico para conhecer seus parentes. Ela comentou que era a oportunidade perfeita para ele descobrir quem eram os membros de sua família. Lídia estava empolgada para mostrar a Frederico quem eram seus familiares próximos e permitir que ele se familiarizasse com o círculo íntimo de sua vida pessoal. Frederico, ansioso, passou horas escolhendo a camisa perfeita e levou flores e chocolates para Lídia, sua mãe e a irmã mais nova. No caminho para a casa dela, tentou lembrar o nome da irmã, que só vinha à mente como a Libélula. Ao chegar, lembrou-se que o nome era Fernanda. Ao chegar e bater na porta, Frederico foi recebido por uma jovem de 15 anos.
Com um sorriso simpático, ele se apresentou como conhecido da irmã dela. A jovem, demonstrando um leve desconcerto, fez uma expressão de curiosidade antes de se retirar. Frederico então entrou na elegante residência, que evidenciava claramente a posição social elevada da família de Lídia. Em pouco tempo, Lídia apareceu descendo as escadas, radiante em um elegante conjunto de saia e blusa em tom esmeralda. Ela usava um deslumbrante par de brincos de pérola e seu cabelo estava perfeitamente preso em um coque clássico, destacando sua elegância. Lídia, com um olhar divertido, observou que já haviam liberado a entrada de Frederico. Ele sorriu e explicou que, após deixá-lo entrar, a jovem rapidamente desapareceu de vista. Lídia pegou os presentes que Frederico trouxe, um elegante buquê de flores e uma caixa de chocolates, e o conduziu com um gesto acolhedor até a sala de estar, onde seus pais estavam à espera. A atmosfera na sala era amigável e calorosa, refletindo o interesse genuíno dos pais em conhecer melhor o namorado da filha. Os pais de Lídia receberam Frederico com um caloroso aperto de mão e sorrisos acolhedores. A mãe de Lídia, notando o esforço que Frederico fez ao escolher os presentes, fez um elogio sincero sobre a consideração dele. Conversa logo se estabeleceu e os pais demonstraram uma curiosidade genuína sobre a carreira de Frederico. Frederico, aproveitando a oportunidade para se apresentar de forma positiva, falou sobre seu novo cargo em uma empresa de finanças, descrevendo com entusiasmo o papel que desempenha e as perspectivas de crescimento. A mãe de Lídia, ouvindo atentamente, não conseguiu esconder seu contentamento. Com um sorriso radiante e um brilho de orgulho nos olhos, ela expressou sua alegria ao ouvir sobre as realizações e o sucesso de Frederico, deixando claro que estava satisfeita com o caminho que ele estava trilhando. Frederico relatou que a filha de Lídia havia mencionado que ele havia feito um esforço considerável para conseguir uma vaga na empresa dela, mas infelizmente sua candidatura foi rejeitada. Ele se mostrou calmo e sereno diante da situação, e com um sorriso no rosto, voltou-se para sua namorada, que lhe respondeu com um gesto carinhoso e afetuoso. No entanto, Fernanda não parecia tão satisfeita com a conversa. Observando a troca de sorrisos e gestos entre Frederico e Lídia, ela não conseguiu esconder seu desagrado. Com uma expressão séria e contrariada, ela terminou sua refeição de maneira apressada. Sem se despedir ou fazer qualquer tipo de agradecimento, levantou-se da mesa e se dirigiu rapidamente para o quarto, deixando a atmosfera carregada de um incômodo palpável. Frederico se aproximou de Lídia e, em um tom reservado, comentou que parecia haver uma certa aversão de Fernanda em relação a ele. Lídia, com uma expressão de entendimento e um gesto suave, tranquilizou-o dizendo que esse comportamento era algo habitual da parte de Fernanda. Frederico estava tentando dar crédito à explicação de Lídia, mas uma parte dele não conseguia se livrar de uma dúvida persistente. Embora a atitude distante de Fernanda tenha deixado um desconforto inicial, a noite foi se desenrolando de maneira bastante agradável. Ao se despedir de Lídia com um beijo carinhoso, Frederico experimentou um alívio profundo, como se a tensão e as preocupações que vinham acumulando nas últimas semanas finalmente se dissipassem. Esse sentimento de alívio foi como um peso saindo de seus ombros, permitindo-lhe respirar mais aliviado. Sentindo-se mais seguro e confiante após a noite, Frederico começou a se preparar mentalmente para o próximo grande passo em seu relacionamento: fazer um pedido de casamento. Ele se viu imaginando um futuro ao lado de Lídia, um futuro em que ambos poderiam construir algo sólido e duradouro. O recente avanço em sua carreira, com o novo cargo que ele acabara de conquistar, trouxe novas possibilidades. Ele já pensava em como isso abriria portas para considerar a ideia de alugar um apartamento maior, um espaço onde eles poderiam iniciar uma nova etapa de suas vidas juntos, criando um lar que refletisse seus sonhos e aspirações. Esse pensamento lhe trouxe um sentimento de entusiasmo e esperança, vislumbrando um futuro promissor e feliz ao lado de Lídia. Com o futuro brilhante que vislumbrava, Frederico voltou para casa radiante. Após um banho relaxante, ele se entregou a uma noite de sono profundo e reparador, aliviado pela maneira como as coisas estavam se desenrolando. Sentia uma satisfação crescente, como se todas as peças estivessem finalmente se encaixando. Recentemente, um amigo de longa data da faculdade, agora atuando como corretor de imóveis,
havia encontrado para ele um apartamento encantador no coração da cidade. O local oferecia uma vista espetacular para um parque verdejante e sereno que parecia o cenário ideal para o novo capítulo da vida que ele e Lídia estavam prestes a começar. Frederico, ansioso para fazer uma surpresa agradável para Lídia, não pôde esperar para visitar o imóvel. Ao percorrer os cômodos bem iluminados e modernos, ele se imaginou compartilhando momentos especiais com ela nesse novo lar. A ideia de criar novas memórias naquele espaço lhe parecia perfeita. Convencido de que aquele apartamento era o lugar certo para começar essa nova fase, ele fez o depósito necessário para garantir a aquisição sem demora. Sentindo-se ainda mais entusiasmado com os próximos passos, ele decidiu que era hora de escolher um anel de noivado. Ele se dirigiu ao centro da cidade, onde percorreu as joalherias em busca da peça perfeita. Cada detalhe do anel era importante para ele, pois representava o início de uma nova jornada ao lado de Lídia. Ao final do dia, ele se sentiu realizado, imaginando a alegria e a surpresa de Lídia ao descobrir suas intenções. Com o apartamento garantido e o anel pronto, Frederico estava pronto para dar um passo significativo em seu relacionamento, ansioso para construir um futuro juntos. Frederico adquiriu o anel de forma parcelada, com o plano de quitá-lo com seu próximo salário. Agora que tinha o anel, ele estava determinado a realizar um pedido de casamento que fosse verdadeiramente marcante e repleto de sentimento. Após vários dias de planejamento detalhado e pesquisa, encontrou um pequeno restaurante acolhedor, conhecido por seu charme e ambiente intimista. Lá, um saxofonista criava uma atmosfera encantadora com suas melodias suaves, que flutuavam pelo ambiente e envolviam tudo ao redor em um clima mágico. Enquanto a música preenchia o espaço com uma sensação de tranquilidade e elegância, Frederico se viu pensando profundamente sobre o futuro que desejava compartilhar com Lídia. A ideia de passar a vida ao lado dela o tocou de maneira tão intensa que as lágrimas começaram a surgir. Aquele momento, imerso em tanta beleza e emoção, fez com que ele estivesse ainda mais certo de que o restaurante era o cenário perfeito para o pedido de casamento. Convicto de que o ambiente era ideal, ele decidiu que ali, naquele lugar especial, era onde faria a pergunta mais importante de sua vida. Na semana seguinte, Lídia apareceu deslumbrante em um vestido azul claro, exalando uma beleza radiante e sem imaginar o que Frederico havia planejado. Ao vê-la tão elegante, Frederico se sentiu incrivelmente sortudo. Quando o pianista começou a tocar uma peça tocante, Frederico se ajoelhou, com os olhos cheios de emoção, e fez a proposta. Lídia, comovida, respondeu com um sim, enquanto o ambiente ao redor, cheio de amigos e familiares, celebrava o momento com aplausos calorosos. Frederico, cheio de entusiasmo, levantou Lídia e a girou com charme ao som da melodia do violino, mergulhando de cabeça naquele momento mágico. Quando finalmente se sentaram, um senhor de cabelos brancos e um bigode notável se aproximou com um sorriso caloroso. Ele era um fotógrafo aposentado, que há algum tempo havia decidido abandonar a profissão. Foi tocado ao encontrar um casal encantador. Comovido pela sinceridade e pelo charme do que estava testemunhando, ele solicitou permissão para capturar aquela cena especial. Lídia sorriu e deu seu consentimento com um brilho de entusiasmo nos olhos. Frederico se posicionou ao lado dela, envolvendo-a em um abraço afetuoso, enquanto o fotógrafo registrava aquele momento especial. Alguns dias depois, uma cópia da fotografia chegou ao escritório de Frederico, e ele aguardou com cuidado em sua pasta, ansioso para encontrar a oportunidade perfeita de apresentá-la a Lídia. Com o casamento agendado para o final de abril, tudo parecia estar se encaminhando da melhor maneira possível. Ambos estavam entusiasmados com os preparativos, e a felicidade parecia pairar no ar. No entanto, o destino tinha seus próprios planos, e novas surpresas estavam prestes a aparecer. Num dia qualquer, Frederico chegou ao escritório e encontrou uma nota de seu gerente solicitando sua presença urgente. Sentindo-se nervoso, ele se dirigiu ao local, receoso de que algo sério pudesse estar acontecendo. Com o casamento se aproximando e os preparativos para a nova residência em andamento, enfrentar qualquer dificuldade no emprego seria um grande problema. Ao entrar no escritório, ele ficou aliviado ao ver que seu superior estava de bom humor e o saudou calorosamente. O chefe o chamou para transmitir uma notícia de grande importância,
esperando uma reação animada dele. Frederico, com um sorriso um tanto inquieto, expressou seu interesse pela informação. O chefe então anunciou que a empresa estava prestes a abrir sua primeira filial em outro país e destacou que Frederico era a escolha ideal para assumir essa nova responsabilidade. Frederico ficou chocado ao ouvir o chefe reconhecer seu trabalho árduo e suas realizações acadêmicas. A proposta que veio a seguir parecia uma chance rara e valiosa, mas também levantava dúvidas sobre seus objetivos futuros. O chefe estava elogiando as habilidades e o desempenho de Frederico, destacando como ele se destacou em vários projetos e sugerindo uma possível ascensão para uma posição de maior responsabilidade na empresa. Ele mencionou a ideia de Frederico assumir uma nova função que poderia impulsionar ainda mais sua carreira. No entanto, antes que pudesse concluir suas palavras e explicar todos os detalhes, Frederico, visivelmente inquieto e ansioso com a situação, o interrompeu de forma abrupta. O chefe estava reconhecendo o excelente trabalho de Frederico e mencionando a possibilidade de uma nova oportunidade dentro da companhia. Antes que pudesse concluir, Frederico, demonstrando clara preocupação, interrompeu para questionar se essa oportunidade envolveria a necessidade de se mudar para outra localidade. O chefe arqueou as sobrancelhas e perguntou se isso seria um obstáculo para ele. Frederico hesitou ao tentar compartilhar uma informação pessoal, revelando que seu casamento estava marcado para o mês seguinte. O chefe, enquanto organizava meticulosamente os papéis na mesa, abordou a questão com calma e explicou que a promoção que Frederico estava prestes a receber era de extrema importância tanto para a empresa quanto para o desenvolvimento da carreira dele. Ele sugeriu que Frederico se concentrasse em celebrar o casamento e, depois de se estabelecer nessa nova fase pessoal, trouxesse sua esposa para a nova posição que lhe seria oferecida. Frederico, ainda visivelmente ansioso e preocupado, levantou a questão de como Lídia reagiria a essa situação. O chefe, com um sorriso sutil e um tom compreensivo, observou que Lídia teria que se ajustar às novas circunstâncias. Frederico, sentindo-se um pouco constrangido com a conversa, simplesmente concordou com um gesto de cabeça, sem palavras adicionais. O chefe destacou que a oferta era vital para o avanço de Frederico e para os interesses da empresa. Ele explicou que a promoção não foi uma decisão aleatória, evidenciando a confiança que tinha no potencial de Frederico. O chefe aconselhou Frederico a aproveitar essa chance rara e a reconhecer a importância dessa oportunidade, sublinhando que era um privilégio incomum. Frederico mencionou que a data do casamento já estava fixada e não havia como mudar. O chefe recomendou que ele seguisse com o casamento como planejado e, após isso, integrasse sua esposa à nova função. Frederico, ainda um pouco inquieto, perguntou sobre a reação de Lídia. O chefe, com um sorriso irônico, observou que Lídia teria que lidar com a situação. Frederico, um pouco embaraçado e ciente de que a situação não era ideal, simplesmente concordou com um gesto de cabeça, sem dizer mais nada. O chefe, visivelmente frustrado, se movia pela sala com inquietação e levantou dúvidas sobre a seriedade do compromisso de Frederico, sugerindo que, se Lídia não estivesse disposta a esperar, talvez fosse hora de reconsiderar a relação. Ele ressaltou com veemência que a chance de garantir um futuro financeiro próspero estava em jogo e que desperdiçar essa oportunidade seria um erro significativo. Mesmo relutante, Frederico acabou aceitando os pontos apresentados pelo chefe. No trabalho, Frederico esperava impacientemente o fim do expediente. Quando chegou a noite, ele comprou um deslumbrante buquê de rosas vermelhas e foi para o restaurante onde Lídia, que avisou que se atrasaria, iria encontrá-lo. Enquanto aguardava, ele revisava mentalmente suas palavras, sentindo um aperto no peito ao imaginar a possibilidade de deixar Lídia. Quando Lídia chegou ao restaurante, vestida com um elegante vestido azul escuro e usando um bracelete prateado que brilhava sob as luzes, ela imediatamente atraiu todos os olhares ao seu redor. Frederico, dominado pelos ciúmes, levantou-se rapidamente da mesa para cumprimentá-la. Lídia, com um sorriso apologético, pediu desculpas pelo atraso e o envolveu em um abraço caloroso. Frederico, aliviado ao vê-la, aproveitou a oportunidade para entregar o buquê de flores que havia escolhido com tanto cuidado. Ela olhou para as flores com admiração, o sorriso se ampliando ainda mais, e agradeceu com entusiasmo.
Estão realmente lindas, muito obrigada, querido. Frederico ajudou Lídia a se acomodar no sofá, ajustando gentilmente a posição dela para que ficasse confortável. Depois, ao se sentar ao seu lado, fez uma pausa para se recompor, passando a mão pelo rosto e respirando fundo. Ele estava plenamente ciente do peso e da gravidade das palavras que estava prestes a comunicar. Sabia que a informação poderia causar-lhe um grande desalento e provocar uma reação inesperada, mas apesar disso, sentia que era impossível continuar segurando aquilo. A urgência de revelar a verdade tornava-se cada vez mais forte, e ele não podia mais adiar a conversa que precisava acontecer. Preciso dizer algo que está pesando em minha mente, disse ele, com a voz cheia de apreensão. Ela sentiu imediatamente a mudança no ambiente e ficou nervosa. O que está acontecendo? Perguntou com um tom de ansiedade. Frederico explicou detalhadamente a conversa que teve com seu chefe, observando com atenção como Lídia reagiria. Ela mostrou um breve momento de desorientação, com a expressão mostrando claramente o impacto da notícia, mas rapidamente conseguiu se recompor e recuperar a serenidade. Após uma breve pausa para refletir, ela comentou que, embora o adiamento do casamento fosse um grande desapontamento, entendia que garantir a estabilidade profissional dele era crucial para o futuro de ambos e para a formação de uma nova família. Compreendeu que, apesar das dificuldades momentâneas, a decisão do chefe fazia sentido e era a mais razoável dadas as circunstâncias. Frederico ficou surpreso com a maneira calma e compreensiva de Lídia. Por um instante se questionou se seus sentimentos eram realmente tão autênticos, mas rapidamente deixou essa dúvida de lado. Sentindo-se mais leve, ele expressou sua gratidão e confessou que estava preocupado com a possibilidade de ela ficar chateada pelo adiamento do casamento. Lídia deu um sorriso e, de forma descontraída, disse que não havia motivo para se estressar. Ela ainda brincou, mencionando que nem tinham dinheiro suficiente para cobrir eventuais danos que ela pudesse causar. Ambos riram, e Frederico sentiu um alívio. O restante do dia foi sereno, e ao amanhecer, Frederico deu início aos preparativos para sua viagem. Com a chegada da despedida, os encontros com Lídia passaram a ter um significado mais profundo. Na noite anterior ao seu embarque, Lídia foi visitá-lo, e eles se acomodaram no sofá para ver um filme. No entanto, estavam tão absorvidos na companhia um do outro que praticamente ignoraram a trama que se desenrolava na tela. Frederico se deixava envolver pelo delicado perfume de Lídia, tentando aproveitar cada segundo daquele momento especial. Enquanto a meia-noite se aproximava, ela o abraçava com força, demonstrando um carinho profundo. Frederico, ainda um pouco hesitante, sugeriu chamar um táxi para ir embora, mas Lídia respondeu com um simples movimento de cabeça, recusando a ideia. Ela deixou claro que preferia passar a noite ao lado dele, o que fez o coração de Frederico acelerar de emoção. Quando ele levantou a questão, perguntando se ela estava realmente certa de sua decisão e se não preferia adiar até o casamento, Lídia reafirmou sua certeza com convicção, dizendo que desejava estar com ele naquele momento, sem esperar mais. No outro dia, Lídia preparou-se para a partida, e Frederico, preocupado com a carga emocional da despedida no aeroporto, pediu que ela não o seguisse. Ele desejava evitar a agonia de testemunhar suas lágrimas. Contudo, no momento da separação, as emoções foram tão intensas que as lágrimas começaram a brotar inevitavelmente. Frederico prometeu que enviaria notícias assim que chegasse ao novo local. Lídia respondeu que esperaria suas atualizações e reafirmou seu carinho. De repente, um medo profundo o dominou. A perspectiva de nunca mais vê-la o aterrorizava e parecia quase insuportável. Ele sentiu uma vontade desesperada de correr atrás dela, de ir atrás e tentar convencê-la a ficar, mas conseguiu se manter firme e não agir por impulso. A decisão estava tomada e ele sabia que era melhor respeitá-la. Do outro lado da porta, Lídia se encontrava em um estado de angústia, as mãos pressionadas contra o peito como se tentasse acalmar seu coração acelerado, e estava sem coragem para chamar-lhe de volta, temendo o que isso poderia significar. Enquanto isso, Frederico chegou a seu novo destino e foi calorosamente acolhido pela comunidade local. Apesar da sua juventude e da falta de experiência,
ele começou a se adaptar ao novo ambiente e às novas responsabilidades que surgiram com o tempo. Diariamente, ele se mantinha em contato com Lídia, enviando mensagens e compartilhando detalhes de sua nova vida. Esses contatos constantes ajudavam a fortalecer o vínculo que ainda existia entre eles, oferecendo um apoio mútuo e um sentido de continuidade, apesar da distância física que os separava. O tempo estava correndo rápido e Frederico sentia a ansiedade crescer a cada dia que passava, enquanto o momento do reencontro com Lídia se aproximava. Com apenas 2 semanas restantes e o bilhete já em suas mãos, ele estava cheio de expectativa e entusiasmo. Naquela noite, como era habitual, fez a tentativa de ligar para ela, mas a ligação não foi completada. Sentiu uma pontada de preocupação, pois nunca havia enfrentado uma situação semelhante antes. Decidido a resolver o problema, esperou 1 hora e tentou novamente, mas o resultado foi o mesmo. A sensação de estranhamento cresceu e sua inquietação aumentou. Passou a noite inteira tentando contato, alternando entre chamadas e mensagens, mas Lídia não respondia de forma alguma. A preocupação tomou conta de Frederico, e ele se perguntava se algo havia acontecido com ela ou se havia algum outro motivo para seu silêncio prolongado. No dia seguinte, Frederico recebeu uma mensagem que o deixou completamente desorientado. "Sinto muito, Frederico. Encontrei alguém novo e estou envolvida com ele." Ele ficou paralisado, com o telefone quase caindo de suas mãos, e tentou desesperadamente ligar para Lídia, mas todas as suas tentativas foram em vão. O sentimento de choque e desamparo tomou conta dele. Pouco depois, outra mensagem apareceu na tela: "Não entre mais em contato." Ele se viu afundado em um turbilhão de emoções, misturando frustração, tristeza e incredulidade. Ele não conseguia entender como Lídia poderia ter tomado uma decisão tão drástica e abrupta, especialmente depois de tudo que haviam compartilhado e vivido juntos. A dor da traição parecia esmagadora, e Frederico lutava para processar a situação e lidar com a sensação de perda. Sentindo-se completamente esmagado e consumido por uma tristeza profunda, Frederico se atirou na cama e passou a noite inteira em prantos. A intensidade da dor emocional acabou provocando uma febre, e na manhã seguinte, ele decidiu ligar para seu trabalho, avisando que estava impossibilitado de comparecer. O dia foi passado em grande parte inconsciente, mergulhado em um sono pesado, enquanto a febre diminuía um pouco, mas ele estava tão debilitado que mal conseguia se levantar. Seu maior desejo era encontrar uma maneira de fugir daquela angústia esmagadora e se recuperar. Na sua folga do serviço, livre das responsabilidades profissionais, Frederico se isolou em seu quarto, limitando-se a comer muito pouco e permanecendo deitado durante todo o dia. A sensação de isolamento parecia sua única companhia. No domingo, sentindo que precisava de uma mudança de ambiente para tentar reequilibrar suas emoções, decidiu pegar o carro e se afastar da cidade. Ele dirigiu por horas, buscando um pouco de paz nos campos abertos e nas áreas tranquilas que encontrava pelo caminho. Passou o dia vagando, tentando se distrair e clarear a mente. Mas as lembranças de Lídia continuavam a assombrá-lo. As imagens e sentimentos associados a ela eram persistentes, tornando impossível para Frederico encontrar qualquer tipo de alívio ou paz interior. "É hora de virar a página", refletiu ele com convicção. Para evitar a tentação de revisar as mensagens, decidiu apagar o número de Lídia. No início da semana, Frederico voltou à sua rotina no trabalho, imerso nas tarefas diárias, na esperança de que a dedicação ao trabalho ajudasse a aliviar sua tristeza e a seguir em frente com sua vida. Frederico decidiu se concentrar inteiramente no momento presente, afastando as lembranças dolorosas do passado e as incertezas sobre o que estava por vir. Determinado a aproveitar ao máximo cada chance que surgisse, ele se destacou em todas as suas atividades e rapidamente alcançou novos níveis de sucesso. Com o tempo, tomou a decisão de deixar a empresa que havia sido crucial para seu crescimento profissional e retornou à sua cidade natal, onde decidiu começar um novo projeto. Ao voltar para sua cidade, Frederico lançou seu próprio negócio, trazendo consigo uma visão renovada e uma determinação incansável. No início, enfrentou desafios e obstáculos, mas com um esforço contínuo e uma abordagem inovadora, conseguiu superar as dificuldades.
Com o passar dos anos, o destino lhe foi favorável e seus empreendimentos prosperaram. Em pouco tempo, ele se estabeleceu como um dos empresários mais proeminentes e respeitados do país, conhecido não apenas por seu sucesso financeiro, mas também por sua influência e contribuição significativa para a economia local. No entanto, o passado tem uma forma estranha de voltar à tona. Em meio a uma conversa carregada de tensão, Sara, a filha de Lídia, revelou algo que deixou Frederico perplexo. Ao falar sobre sua mãe, que havia se distanciado pouco antes do casamento, ela fez emergir sentimentos que ele acreditava ter superado, uma profunda sensação de traição e desespero. Então, ela nunca me disse isso, disse ele em voz baixa, sentindo a velha dor ressurgir, trazendo de volta as emoções que pensava ter deixado para trás. Sara, que até então havia mostrado uma postura defensiva, começou a ver Frederico sob uma nova ótica. Algo na forma como ele se expressava, talvez a dor evidente em suas palavras, a fez repensar sua percepção sobre ele. Com lágrimas nos olhos, ela revelou: "Quando você se afastou, minha mãe já estava grávida de mim." Frederico ficou estupefato, como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. "Sério? Isso não pode estar acontecendo." Sara, com a voz emocionada, contou: "Ela mencionou que vocês passaram a última noite juntos antes de você partir. Foi dessa noite que eu nasci." Frederico, agora sentado com a cabeça baixa e as mãos escondendo o rosto, foi consumido por uma profunda sensação de tristeza e arrependimento que fazia suas expressões parecerem distorcidas enquanto a verdade se desvelava diante dele. Frederico, com o olhar voltado para baixo e um tom de ceticismo, perguntou: "Isso é mesmo verdade? Não estou pronto para ser enganado. Sei como o dinheiro pode corromper as pessoas." Quando olhou para cima, viu Sara com uma expressão pálida e quase etérea. Ela respondeu, com a voz hesitante: "Pode parecer inacreditável, mas também estou em busca de respostas. Sempre quis conhecer meu pai e sentir seu amor. Minha mãe sempre afirmou que ele tinha falecido, mas eu descobri a verdade ao encontrar o diário dele." As palavras de Sara pegaram Frederico de surpresa, atingindo-o de uma maneira que ele não esperava. A visão que ele tinha dela como uma pessoa fria e distante desmoronou diante dele, revelando uma vulnerabilidade genuína que tocou seu coração de maneira profunda. Ele percebeu então um impulso intenso e imediato de oferecer seu apoio e proteção. A necessidade de confortá-la e de estar ao seu lado tornou-se uma prioridade para ele, como se quisesse compensar todo o distanciamento anterior e oferecer o apoio que ela precisava naquele momento difícil. Depois de um momento de reflexão, Frederico afirmou com determinação que apenas Lídia tinha as respostas que ele buscava. Sara, com um certo receio, explicou que sua mãe não sabia da sua presença, pois ela havia conseguido o emprego sem que Lídia fosse informada. Ela também revelou que sua mãe costumava falar mal de Frederico, chamando-o de alguém desonesto. A frustração tomou conta de Frederico ao ouvir as críticas que Lídia havia feito sobre ele. O tom desdenhoso em suas palavras o atingiu profundamente, fazendo-o questionar: "É assim que ela me vê?" No entanto, sua indignação rapidamente se transformou em uma firme determinação. Sentindo uma necessidade urgente de resolver a situação, Frederico se levantou com uma atitude resoluta, contornou a mesa com passos firmes e estendeu a mão para Sara. Seu olhar estava cheio de convicção quando ele disse: "Precisamos resolver isso agora mesmo. Não podemos deixar essa situação indefinida por mais tempo." Ele estava determinado a esclarecer as coisas e enfrentar a verdade sem mais adiamentos. Frederico decidiu que a melhor maneira de resolver o impasse era obter respostas diretamente de Lídia. Assim que deixaram o escritório, desceram em silêncio pelo elevador e entraram em um luxuoso veículo conduzido por um motorista impecavelmente vestido. Quando o motorista indagou sobre o destino, Frederico fez um gesto para Sara, que forneceu o endereço necessário. O carro seguiu seu percurso, envolto em uma atmosfera carregada de expectativa, com o som do motor e das rodas sobre o asfalto rompendo o silêncio. Quando o carro estacionou diante de uma elegante mansão, Frederico e Sara saíram do veículo. Frederico, com um ar de inquietação, questionou se Lídia estava em casa. Sara informou que ela estava trabalhando remotamente.
Frederico parecia hesitante, temendo interromper Lídia de forma brusca. Mas Sara insistiu que a abordagem direta era a melhor estratégia para garantir que ela não se esquivasse da conversa. Frederico inspirou profundamente enquanto Sara retirava as chaves e abria a porta. Ao entrarem no vestíbulo bem iluminado, Sara chamou por Lídia. Sara entrou na casa e, com uma mistura de formalidade e preocupação em sua voz, chamou por sua mãe, perguntando se estava tudo bem. Sua voz ecoou pelo ambiente e logo a resposta de Lídia veio de uma sala próxima. Ao ouvir aquele tom familiar e reconfortante, Frederico sentiu uma onda de emoções. Ele teve que se controlar para não atravessar o espaço rapidamente e envolver Lídia em um abraço. A familiaridade da voz despertou um desejo profundo de conexão, e ele sentiu um impulso forte de reverter o tempo e expressar todo o carinho reprimido que ainda carregava. Sara anunciou que tinha uma visita importante para apresentar à sua mãe. Quando Lídia surgiu à porta, usando um elegante vestido verde escuro e um chale branco, com seu cabelo vermelho vibrante bem cuidado e seus olhos azuis fixos em Frederico, a surpresa era palpável em seu semblante. Frederico, visivelmente nervoso e com a voz um pouco vacilante, fez um cumprimento respeitoso a Lídia. A expressão de Lídia rapidamente se tornou fria e calculada, enquanto ela recuperava sua postura. Sem rodeios, ela perguntou a Frederico o que o trazia até ali. Frederico, com o coração batendo acelerado, respondeu que estava em busca de respostas que pudessem esclarecer algumas dúvidas. Lídia, com um olhar desafiador, exigiu que ele especificasse quais respostas estava procurando. Diante do clima tenso que pairava no ambiente, Sara percebeu que uma conversa mais calma seria mais produtiva. Com isso, sugeriu que se deslocassem para a sala de estar, um espaço mais acolhedor e propício para uma discussão mais tranquila e detalhada. Eles seguiram para lá, enquanto o som dos passos e o leve murmúrio do ambiente preenchiam o espaço, preparando o cenário para o que prometia ser uma conversa reveladora. Lídia, esforçando-se para suavizar sua expressão, levou Frederico e Sara para a sala de estar. Quando chegaram lá, e com o clima cheio de expectativa, Sara decidiu se retirar para deixar Frederico e Lídia a sós. Frederico, incapaz de esconder seu desconforto, iniciou a conversa perguntando sobre o motivo da aparente irritação de Lídia. Ele mencionou uma mensagem que havia recebido, na qual ela supostamente admitia ter se envolvido com outra pessoa. Lídia, visivelmente atordoada com a acusação, rapidamente negou ter enviado tal mensagem e explicou que havia tentado contatá-lo anteriormente, mas seu telefone estava bloqueado, impedindo qualquer forma de comunicação. Lídia fez uma pausa, imersa em pensamentos, e começou a relembrar os acontecimentos recentes. Ela percebeu que seu telefone havia sumido antes que toda a confusão se iniciasse. Com um pouco mais de reflexão, lembrou-se que só conseguiu encontrar o aparelho no dia seguinte. O telefone estava escondido sob uma almofada no sofá, um lugar onde ela não havia pensado em procurar inicialmente. Lídia, com uma expressão de confusão, explicou que havia encontrado seu celular escondido sob uma almofada, algo que ela não se lembrava de ter feito. Ela estava esperançosa de encontrar um histórico cheio de chamadas e mensagens suas, mas ao verificar, descobriu que o aparelho estava completamente vazio e bloqueado. Ao compartilhar esse problema com sua irmã, Lídia recebeu uma resposta indiferente. A irmã, com uma atitude desinteressada, não ofereceu nenhuma explicação adicional e se afastou rapidamente, deixando Lídia ainda mais frustrada e sem respostas. Frederico sugeriu que talvez outra pessoa tivesse usado o telefone de Lídia para enviar as mensagens que causaram confusão. Lídia, com o rosto marcado pela angústia e lágrimas nos olhos, admitiu sentir ciúmes e ter se oposto ao casamento, revelando a dor que estava carregando. Sentindo um impulso de oferecer conforto, Frederico a abraçou carinhosamente. Lídia, longe de se afastar, se entregou ao choro e ao acolhimento dele. Depois de um momento, quando conseguiu se acalmar um pouco, Frederico fez a pergunta que o inquietava. Sara era realmente sua filha? Lídia confirmou a relação e expressou seu arrependimento por não ter estado presente na vida de sua filha Sara. Com uma mistura de dor e ternura, Lídia expressou que ainda havia a possibilidade de transformar a situação em algo construtivo. Ela falava com uma esperança renovada, mesmo diante das dificuldades que haviam enfrentado.
Frederico, tocado pela profundidade de seus sentimentos, reafirmou seu compromisso de estar ao lado dela. Com um olhar carinhoso e compreensivo, ele sugeriu que Lídia também poderia contar com seu apoio incondicional. Ao ouvir isso, Lídia sorriu, revelando uma emoção sincera ao admitir que nunca havia realmente esquecido Frederico. Esse momento de abertura e vulnerabilidade trouxe a Frederico uma sensação de alegria profunda e inesperada. Ao envolver Lídia em um abraço acolhedor, ele sentiu, pela primeira vez em muitos anos, uma nova onda de esperança. Esse abraço não apenas selou a reconciliação, mas também reacendeu em Frederico a confiança de que um futuro promissor e a realização de seus sonhos estavam ao seu alcance. O gesto simples, mas carregado de significado, representou um ponto de virada significativo em suas vidas. Caros amigos, se a história lhe agradou, não se esqueça de deixar um gostei e inscrever-se em nosso canal se ainda não for inscrito. Também não esqueça de compartilhar suas opiniões sobre a história nos comentários. Agradecemos de coração o seu apoio. Até breve.